Esta é uma partida injusta entre o menino de 13 anos e a estrela do time de basquete Knights. Tracy com 2 metros de altura, seu rosto cheio de desprezo. Mas no segundo seguinte, ele foi surpreendido pelo menino. Gradualmente Tracy retraiu sua expressão zombeteira. Desta vez, o menino ainda marcou ponto. A bola entrou na cesta, toda a audiência aplaudiu. Tracy se sentiu bastante incomodada, despindo o casaco. Desta vez, ele estava determinado a marcar. Ele disse ao menino para atacar rapidamente, mas no segundo seguinte, ele foi ultrapassado novamente. O menino pulou, a bola caiu na cesta. Em um piscar de olhos, todos estavam em silêncio, com cara surpresa. Alguns segundos depois, todos reagiram, levantando-se simultaneamente, aplaudindo o menino. Tracy foi derrotado facilmente por ele. Por quê? Tudo começou com esses tênis mágicos. Calvin mora em um orfanato, extremamente apaixonado por basquete. Mas por causa de sua baixa aparência, era frequentemente intimidado por outras crianças. Um dia, a freira enviou um novo lote de doações. Calvin finalmente tem um par de tênis, os tênis MJ. Michael Jordan? Calvin não conseguia acreditar. Seu arqui-inimigo, Oshis, os jogou para o céu. Os sapatos ficaram presos no cabo de energia. À noite, está chovendo forte. Acredita que esses são os tênis de basquete que Jordan costumava usar. Por isso, escalou uma árvore e fez o possível para apagá-los. De repente, um raio apareceu. Ele caiu no chão ileso. Em apenas uma noite, ele mudou completamente. Graças a esses tênis, parece que realmente se tornou Jordan. O diretor do grupo Knights quer contratar Calvin. Este foi apenas um truque, só queria atrair mais audiência. O diretor do orfanato concordou porque gostava de dinheiro. O aparecimento de Calvin realmente atraiu muitas pessoas. Mas o treinador Wagner não tinha nenhuma intenção de usar Calvin, ele estava no banco. A partida começou, o Knights perdeu consecutivamente. Calvin acenou com entusiasmo para o ídolo, mas ele é um membro da equipe oponente. Perdendo pontos continuamente, Wagner decidiu deixar Calvin jogar, mas Calvin está usando tênis novos. No final, ainda participou da partida. Então, a cena ficou assim. Calvin não sabia o que fazer, dizendo que iria ao banheiro para sair do campo. O público ficou pasmo. Logo depois, voltou com seus sapatos rasgados. Calvin começou sua performance. Ele fez toda a NBA admirar. Numa situação estava 27 pontos atrás, Calvin transformou a derrota em vitória. Ele competiu com Iverson, fazendo-o ficar com raiva, provocando Kid, fazendo Kid desistir. Roube a bola de Tracy, deixando-o perplexa. Durante a competição NBA Slam Dunk, Calvin mostrou suas habilidades e ganhou o troféu. Nowitzki também quer assinar contrato com ele. Seles lutou em uma fileira. Calvin, ele ajudou Knights a nadar contra a corrente. Mas ele também deixava todas nervosas. A partida estava prestes a começar, ele pediu o autógrafo do adversário. Quem é você? Boneca da sorte? O adversário estava no campo, mas os membros do Knights estavam todos esperando ele, que estava fazendo o trabalho para casa. Esse menino de 13 anos realmente dá dor de cabeça às pessoas. Em equipa de Knights, Tracy não gosta de Calvin. A primeira vez que ele lutou com Calvin, ele foi humilhado. Agora o treinador exigiu que ele e Calvin vivessem na mesma casa. Tracy enlouqueceu. Ele recusou, mas teve que se comprometer no final. Ele e Calvin concordam em 3 coisas. Primeiro, eles não são amigos. Em segundo lugar, não jogaria games com Calvin. Terceiro, eles não dormiram juntos à noite. Mas quando abriu a porta, todos ficaram pasmos. À noite, ele deixou Calvin em casa sozinho. Quando voltou para casa com sua namorada, oh meu Deus, o quarto estava bagunçado. Além disso, sua namorada era fã de Calvin. Tracy estava extremamente desesperada. Antes de dormir, Calvin pediu a Tracy para orar com ele. Finalmente pode ir dormir, mas assim que se deitou, no dia seguinte ao treinamento, Tracy parecia muito cansado e foi criticado por Wagner. Tracy odeia o Calvin mais. Não pode dormir, Tracy teve que comprar pílulas para dormir. Inesperadamente Calvino seguiu, fazendo ele quase causar um acidente. Na farmácia, por causa da conversa, Tracy tomou pílulas para dormir em vez de antialérgicos. O resultado é que quando foi para o cruzamento esperando o sinal vermelho, ele adormeceu. Sem escolha, Calvin teve que dirigir, mas a altura dele é limitada. Ele tirou um pneu, que finalmente pode dirigir, mas não tinha experiência em dirigir, causou alguns incidentes.
Tracy foi informada por seu companheiro de tudo o que aconteceu. Como Calvin dirigiu contra a lei, teve que ficar em casa. Tracy pensou com cuidado. A essa altura, parece que Tracy aceitou Calvin. Fora do campo, os dois se tornaram amigos. No campo, os dois combinaram bem para a final. O mais jovem jogador de basquete da NBA a liderar os Knights atingiu as boas conquistas. Só tem 2 partidas restantes. Se vencer mais uma, a equipe Knights chegará à final pela primeira vez. A pessoa com a maior contribuição é Calvin. No início, estava desesperado no orfanato. O maior desejo das crianças do orfanato é serem adotadas por uma família. Mas, nessa idade, não tem absolutamente nenhum adotante. Um par de tênis mágicos mudou completamente o destino de Calvin. Graças os sapatos. Calvin possui excelente técnica de jogar basquete. Não apenas um membro da equipe Knights, mas também deixando a NBA maravilhada. Agora, muitas famílias querem adotar Calvin, mas ele quer apenas um amor simples. Ele trouxe o pai de Tracy para encontrá-lo, na esperança de que os dois pudessem se dar bem novamente. Tracy fica extremamente zangada e manda Calvin embora. A inconsistência dos dois fez com que Knights perdessem a importante partida. Na partida final, eles devem definitivamente vencer, não podem perder. Vendo que Calvino estava para ser adotado, o diretor não quer desistir da árvore lucrativa. Ele acidentalmente descobre que todos os poderes de Calvin são graças aos sapatos. Então, ele roubou seus sapatos. Ele colocou toda a sua fortuna, apostando que o Knights perderia. Na partida importante daquele dia, Tracy conheceu Calvin. Ele pensou muito, descobriu que não poderia deixar Calvin. Ele e o pai se deram bem novamente. Ele quer adotar Calvin. Mas antes de dizer isso, ele viu o casal prestes a adotar Calvin. Por isso, não pode falar as palavras que ele queria dizer. Antes da partida começar, Calvin descobriu que os sapatos foram roubados. Ele voltou rapidamente para o orfanato. A partida começou mortal. Calvin reuniu todos os seus amigos, é um bando de crianças, amarram o diretor. Com a ajuda de amigos, Calvin encontrou os sapatos. Ele voltou ao campo, a terceira entrada acabou. A equipe Knights ficou para trás com uma diferença de 21 pontos, quase perdendo a classificação para a rodada final. Mas a esperança não se extingue. Tudo é possível acontecer. Graças à perfeita coordenação de Calvin e Tracy, a pontuação logo foi encurtada. Nos últimos 19 segundos, a equipe Knights foi como um milagre, faltando apenas um ponto. Mas neste ponto, o maior problema apareceu: os sapatos de Calvin estavam rasgados. Tracy diz ao Calvin para ser corajoso porque ele mesmo criou a vitória, não foi Deus. Ele usou um novo par de sapatos. Calvin decidiu tentar o mais possível para este jogo. Calvin superou bravamente o zagueiro, atraindo mais 3. Ele passou imediatamente a bola para Tracy. No último momento, Tracy pegou a bola, dando o golpe decisivo. No final, a equipe Knights venceu. Pela primeira vez em sua história, eles chegaram à fase final. Calvin venceu, recebeu o respeito de seus oponentes, completou a transformação em sua vida.